Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu quero mostrar como que vocês podem automatizar todo o processo de entrada de um cliente na agência ou no negócio de vocês, beleza? Nesse vídeo a gente vai usar o ClickUp, a Authentic e o Asas, além do WhatsApp também para enviar algumas notificações, beleza? Vamos lá então. Vamos lá, digamos que entre um novo cliente no negócio de vocês, na agência, enfim. Aqui a gente tem um CRM, né? Então eu vou adicionar uma nova oportunidade. Essa oportunidade ela eu vou dar um nome aqui para ela, vou colocar YouTube. Beleza. Para adicionar essa oportunidade, a gente tem alguns dados obrigatórios aqui, né? Precisa do e-mail, então eu vou colocar o e-mail aqui. Precisa do faturamento, eu vou colocar aqui o range de faturamento. Qual o nome do lead? Vou colocar aqui Caio. Qual o produto que a gente vendeu para esse lead, né? Então eu vou colocar aqui que foi uma LP. Qual o valor dessa venda? Sei lá, vou colocar aqui 2K. O WhatsApp, a empresa. Eu poderia cadastrar a empresa dele aqui, mas não vou colocar uma empresa de teste. E esses são os dados obrigatórios, né? A data da publicação ainda está aqui como obrigatório, mas falta um ajuste aqui, ela não vai ser obrigatória. E aí, beleza, eu vou salvar esse lead aqui, né? A partir desse momento, eu vou negociar com esse cara, né? Então ele pode vir aqui para proposta enviada, para follow-up, para perdido, desqualificado ou para negócio fechado no final, né? E também pode vir para confecção de contrato. Então, o que a gente fez aqui? Digamos que esse lead fechou e agora ele vem aqui para confecção de contrato. O que vai acontecer nesse momento? Nesse momento que a gente manda ele para confecção de contrato, ele já cai aqui no nosso jurídico, produção e gestão contratual. E ele é adicionado aqui com um relacionamento com aquela primeira tarefa, né, com aquele primeiro lead, digamos assim. Então ele nunca perde esse relacionamento, a gente sempre sabe de onde veio. E aqui, o que vai acontecer? O nosso responsável, ele precisa preencher algumas informações aqui da empresa. Esse processo ele ainda está sendo otimizado. Eu estou pensando em colocar tudo isso lá naquela primeira etapa. Só que assim também, às vezes fica chato você preencher vários dados e aquela empresa não ir para frente, entendeu? Então, realmente, talvez ele fique aqui esse processo de preencher os dados ali de bairro, CEP, cidade, etc. Vou colocar aqui um endereço fictício. Vou pegar um CNPJ qualquer aqui. Contato financeiro, eu vou dizer que sou eu mesmo. Esse contrato aqui a gente não preenche, vocês vão entender por que daqui a pouco. A descrição do serviço, eu vou colocar aqui, criação de uma LP. Obviamente você vai ser mais detalhado quando isso for real, né? E o envio da fatura também eu vou colocar aqui no meu, né? O endereço completo eu vou colocar um aqui. Isso aqui vai pro contrato, tá? Razão social, eu vou colocar empresa teste. Ah, não, eu vou colocar YouTube, né? E a gente tá simulando aqui como se fosse o YouTube. E o estado, eu vou colocar aqui RJ. Os dados são todos aleatórios, tá? Beleza. Então, depois que o nosso responsável ele preencheu esses dados, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para edição do contrato. E aqui é onde de fato começa a mágica, né? Quando ele manda lá para edição do contrato, vai bater aqui um webhook que vai editar o nosso contrato. E aí, assim que finalizar, eu explico passo a passo para vocês. Beleza, processo finalizado aqui. Só no meio da minha gravação aqui, a minha iluminação descarregou. Então eu vou tirar minha imagem e aí a gente segue, beleza? Vamos lá. O que aconteceu aqui, né? A gente chegou o webhook aqui. Esse webhook ele já vem com alguns parâmetros, né? Lá do ClickUp. Eu pego aqui umas constantes do meu sistema, que é o quê? Que são o quê? Credenciais, enfim, informações importantes do nosso negócio, né? E aqui ele copia um template que a gente tem é, pré-pronto lá no Drive, entendeu? Então a gente tem esse template aqui, ó, contrato de, aí aqui são as variáveis que vão ser substituídas, né? O contrato ele tá todo assim. E aqui, ó, ele atualiza. Ele pega aquelas variáveis que vocês viram no modelo e vai atualizando cada variável que a gente precisa. Então,
Deixa eu até mostrar aqui o resultado. Não, nesse instante eu mostro. Depois disso, ele faz o quê? Ele dá um update na task, ou seja, aquela task lá agora, ele está em revisão de contrato. E aqui, por que a gente não preenche o contrato? Porque ele mesmo preenche aqui para você revisar, né? Cria também um comentário auto-atribuído, que dá para a pessoa lembrar de revisar o contrato. E aí você pode ver que todas as variáveis estão mudadas aqui, né? Aquela descrição, criação de LP, ela vai aqui, enfim, tudo atualizado, bonitinho aí. Aqui a gente seta um custom field, né? Que é justamente o custom field do contrato. Eu compartilho esse documento para qualquer um que clicar ali conseguir ver o contrato. Crio o comentário. Deleto qualquer coisa que tem aqui no meu heads. Por que eu deleto? Porque aqui na frente eu vou criar, entendeu? Então, se deu algum erro, alguma coisa, eu sempre deleto aqui. E esse heads, ele está vinculado a essa tarefa em específico. E aí depois eu guardo algumas informações. Que informações são essas? É o ID do contrato e o título, ok? Beleza, então essa é a primeira etapa aqui. Continuando, depois que a pessoa revisa o contrato aqui, reviso o contrato, e agora eu coloco em assinatura, o que é que vai acontecer? Vai bater aqui outro webhook, e esse webhook agora, ele vai de fato criar o contrato e enviar para o responsável, né? O cliente, enfim, quem é responsável ali por assinar o contrato, né? Aqui você pode ver que deu um errinho, mas é besteira. Foi aqui só no envio da mensagem para o grupo. Eu ainda preciso corrigir isso aqui. Mas vamos lá, o que era para ser feito foi feito. O que é que ele faz aqui? Ele pega a task que foi ativada pelo webhook. Depois, ele dá um get aqui no doc, aquele doc que a gente salvou aqui, né, aquelas informações. E aí eu tenho aqui o ID do contrato, o nome, etc. Eu baixo o contrato, converto esse contrato para um formato que o Authentic aceita. Depois eu deleto qualquer informação que tiver de novo no Redis e aí eu subo novamente algumas informações que eu vou precisar lá na frente, que é o que? ID do contato, ID do doc e o ID da task, beleza? E aqui eu enviaria uma mensagem no WhatsApp do cliente, só que deu um erro aqui, ó. Deve ser alguma besteira, ou a API está desconectada, algo desse tipo. A API deve estar desconectada aqui, ó. O WhatsApp não está respondendo. Por favor, espere um pouco. O que a gente poderia fazer aqui já para corrigir isso? É colocar aqui um retry on fail e coloca aqui 5 segundos. Ele mesmo ia tentar novamente aqui depois de 5 segundos, entendeu? Talvez não teria dado esse erro aí, porque o erro foi bem bobo, né? E aí, o que acontece aqui agora? Se eu entrar no meu e-mail, o contrato vai estar enviado para mim aqui, entendeu? Eu vou acessar o contrato e a partir do momento que eu assinar esse contrato, o que é que vai acontecer? Vai ser disparado outro webhook aqui para o nosso sistema, que o contrato foi assinado, e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a informação do Authentic, né? O webhook do Authentic, pega aqui, através do ID do contrato, a task, pega a task original e dá um update. O que aconteceu aqui, ó? Aquele contrato, né, aquele cliente aqui que estava com informação pendente, na verdade ele estava no status em assinatura, agora ele já subiu aqui para assinado. E, ao mesmo tempo que ele subiu aqui para assinado, ele voltou aqui para o comercial, para o gestão de clientes. Agora ele já entrou aqui com o nosso cliente, só que ainda tem uma etapa. Ele ainda não pagou. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Aqui deu outro errinho, provavelmente foi no WhatsApp também. Não, já sei o que foi. Aqui tá a minha URL de homologação, né? Deveria estar a URL de produção já, mas não tem problema. Deixa eu só mudar aqui. Vamos lá, pessoal, ó, sem muita enrolação e corte aqui. Esse erro aqui é simplesmente a URL que eu coloquei a URL de produção, mas a gente está testando em homologação, né? Senão eu não consigo pagar e mostrar o processo inteiro para vocês. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, eu vou dar um play de novo aqui na execução. Beleza? E aí, eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Aqui, eu pego as constantes, né? Vou mostrar aqui para vocês.
Depois eu censuro aqui algumas coisas, mas, por exemplo, ó, essa API aqui tava, essa URL, na verdade, tava a URL de produção e eu tô testando em sandbox, né? Ou seja, em testes. Vamos lá. Eu vou pegar aqui esse get original task que vem aqui no meu webhook. Eu pego aqui o link da task e depois eu procuro o cliente pelo nome. Na verdade, eu pego a task linkada aqui e depois eu procuro o cliente pelo nome lá no Asas. Esse cliente já existe pelo nome? Não. O cliente existe pelo CNPJ? Não. O cliente existe pelo e-mail? Existe. Então, volta, né? Se o cliente não existisse, nem pelo nome, e-mail ou CNPJ, a gente criava um cliente, dava um update lá na task com o ID dele, do Asas, e voltava. Mas no meu caso aqui, eu já tenho um e-mail cadastrado lá desse cliente, que sou eu mesmo, e aí pronto. E aí, aqui a gente cria a assinatura, eu pego o link dessa assinatura, crio um comentário lá e mando para o cliente. Dessa vez aqui, ó, deu certo o envio. Vamos até ver aqui como é que foi esse envio. Tem uma mensagenzinha e tal, tá aqui para vocês. Olá, Caio, tudo bem? Recebendo a assinatura do seu contrato para iniciarmos o serviço, segue o link da primeira fatura. E aí, o linkzinho da primeira fatura. Enquanto isso, lá no ClickUp, se a gente vir aqui no cliente, também vai ter, ó, link para o pagamento ou boleto bancário, beleza? Ele só vira cliente de fato e aí dispara as outras automações que a gente tem aqui quando ele vira um cliente ativo, né? Que aí a gente vai criar o grupo e tal, etc. Então vamos lá, eu vou colocar aqui, eu vou pagar aqui com um cartão fictício, né? Afinal esse aqui está no ambiente de sandbox. Essa não é uma compra real, mas você pode ver que vem aqui o valor, a data, a descrição, o nome. Como eu estou cadastrado lá como fábrica de gelo, né, por outros testes que eu fiz, vem aqui os dados do comprador como fábrica de gelo. No caso, é muito difícil entrar um cliente que você já tenha cadastrado no Asas, tá? Então, geralmente vai vir o nome da task aqui, o nome da empresa que você cadastrou lá. Vamos lá. Se eu não me engano, esse aqui é um cartão teste. Ele nem tá indo, então vamos fazer o seguinte. Gerar cartão. Vamos pegar aqui um cartão fake e vamos jogar aqui. Para quem não sabe, essa plataforma aqui é muito usada para desenvolvimento. Código de segurança, MEI 08, 2026. Vou pegar agora aqui, acho até que tem aqui já, gerador de CPF. Beleza. E aí eu vou confirmar a compra. A partir do momento que eu confirmar essa compra aqui, ele vai me redirecionar para essa página de obrigado, que também está configurada lá no N8N, né? Uma página de obrigado simples aqui, só para falar ao cliente dos próximos passos e tal. Que é essa daqui, ó. Vou até atualizar aqui o N8N. Opa, não é esse fluxo. Ó, página de obrigado é essa aqui, bem simples. E o Asas vai nos avisar que esse cara aqui, ele virou um cliente. Então, o que eu faço, né? O cara pagou, agora sim eu dou um update nele lá para ativo. E aí é disparado todas as outras automações. Essas outras automações são automações internas aqui, né? O lead, ele virou um cliente, ou seja, ele pagou, agora ele vai receber uma mensagem no WhatsApp, um link para direcionar ele para o grupo dele no WhatsApp, etc e tal. Bom, a ideia era passar como que um lead virava um cliente ali nessa automação toda, né? Desde o ClickUp, passando pelo Asas e pelo Authentic. Acho que eu consegui passar isso para vocês aqui. Caso você tenha interesse nesse workflow, meu número está aí abaixo, é só clicar. Espero que você tenha gostado e até uma próxima. Valeu!